No início dos tempos, o deus criador, Iru-Ilúvatar, criou uma série de deuses subordinados que foram chamados de Valar, que seriam encarregados de ajudar na criação do mundo através de um cântico mágico. Apenas Iru poderia criar vida. O trabalho desses deuses menores era preparar o mundo, criando as montanhas, rios e florestas para abrigar as criações mais importantes, que eram os elfos e os homens. Melkor era o mais poderoso dos Valar, mas desde o início ele sentia inveja e discordava de Iru-Ilúvatar na maneira como a criação da vida era conduzida. Enquanto os Valar cantavam a grande música diante de Iru-Ilúvatar, Melkor aproveitou para dar vazão a seus pensamentos sombrios em sua música, e imediatamente a discórdia surgiu ao seu redor. Alguns dos Valar que estavam próximos sintonizaram com a música de Melkor, até que dois temas musicais estavam guerreando diante do trono divino. Quando o grande Iru encerrou a música, ele repreendeu Melkor, dizendo-lhe que qualquer coisa que ele pudesse trazer à existência ainda estaria ligada ao poder do próprio Iru. A inveja de Melkor se transformou em ódio, e logo ele passou a nutrir desprezo por todas as coisas vivas. Melkor frequentemente se isolava no grande vazio, e lá ele tentava criar sem sucesso um mundo à sua visão. Melkor usou seus poderes para corromper tudo o que tocava. Da corrupção de Melkor surgiram criaturas sombrias como Balrogs e Orcs, que antes do toque de Melkor eram criaturas ingênuas. Além desses seres malignos, Melkor conseguiu manipular a seu favor alguns de seus antigos companheiros. Um deles, chamado Sauron, seria o servo mais fiel do Lorde das Trevas. Uma grande guerra foi travada entre os Valar e as forças sombrias de Melkor. A batalha entre os seres celestiais causou tamanho impacto no mundo, que montanhas foram despedaçadas e os oceanos se agitaram. A terra natal dos Valar, chamada de Almaren, também foi destruída durante a guerra. Os Valar então foram para o Extremo Oriente, onde construiriam a cidade celestial de Valinor, e convidaram os Elfos para morar com eles. Em Valinor, os Valar também estabeleceram novas fontes de luz para o mundo, as Duas Árvores, uma para oferecer luz dourada durante o dia, e a outra para oferecer luz prateada à noite. Melkor cobiçava a luz das árvores, e como não poderia tê-las, conspirou para destruir aquilo que não poderia ser seu, o que o colocou em conflito com os Noldor, a tribo élfica que vivia em Valinor. Cientes da maldade que habitava a mente de Melkor, os elfos passaram a chamá-lo pelo nome depreciativo de Morgoth, que significa inimigo sombrio. O elfo mais exemplar de Noldor foi Fëanor, que era conhecido por sua habilidade de fabricação de pedras preciosas, e o criador das Silmarils, 3 gemas mágicas que capturavam as fases da luz das árvores de Valinor. Já que não poderiam ter as árvores de Valinor para si, Morgoth ficou obcecado pelas Silmarils e organizou uma invasão a Valinor, que visava roubar as joias. Morgoth convocou a gigantesca aranha Ungoliant para atacar e consumir as 2 árvores, até secarem, e assim ajudá-lo em sua invasão a Valinor. As árvores foram destruídas, e durante a escuridão e confusão, Morgoth saqueou as Silmarils e fugiu para o leste através do mar. Morgoth colocou as 3 Silmarils em uma coroa negra, que foi exibida orgulhosamente em sua cabeça. Em resposta, Fëanor e seus 7 filhos fizeram um juramento inquebrável de que matariam qualquer um que os mantivesse longe das Silmarils. Desafiando o conselho dos Valar, Fëanor reuniu os Elfos de Noldor para perseguir Morgoth pelo mar. Seguiram-se então 6 séculos de batalhas sangrentas, traições e tragédias. O próprio Fëanor morreu vítima de ferimentos causados por Gothmog durante a chamada Batalha sob as Estrelas. A fortaleza de Morgoth, chamada de Angband, foi cercada por um grande exército de elfos de Noldor. E Morgoth foi desafiado por Fingolfin, meio-irmão de Fëanor, que o chamou para um duelo. Morgoth saiu de sua fortaleza, e seus passos soavam como trovões na terra.
Ele estava vestido com uma armadura negra, trazia em sua cabeça a coroa com as Silmarils e como arma portava o Grond. O duelo foi feroz, chamas saíam da terra a cada golpe de Morgoth. Mas Fingolfin era rápido e se esquivava de cada golpe. Fingolfin feriu Morgoth 7 vezes. No entanto, embora Morgoth gritasse de angústia, ele era poderoso demais para ser morto por Fingolfin. O elfo já estava exausto do combate e foi atingido por Morgoth, caindo no solo quase desacordado. Quando Morgoth colocou o pé no pescoço de Fingolfin para quebrá-lo, o elfo ainda lhe guardava um último golpe e passou sua lâmina pelo pé do Lorde das Trevas, e o sangue de Morgoth jorrou. Enfurecido, Morgoth esmagou Fingolfin. O ferimento causado pelo elfo foi permanente, e Morgoth passaria a andar mancando devido à lesão. Após esse duelo, a Terra-média permaneceu apreensiva, temendo a fúria de Morgoth. A Guerra da Ira teve início, quando o meio-elfo Eärendil navegou para Valinor, buscando ajuda contra Morgoth. Então as forças dos Valar, juntamente com os elfos Vanyar e os Noldor, viajaram para deter o odioso inimigo. Na batalha que se seguiu, o exército de Morgoth foi quase completamente destruído, onde apenas alguns dragões, Balrogs e Orcs sobreviveram. A fortaleza de Angband foi destruída, e Morgoth fugiu para o túnel mais profundo. Mas mesmo assim foi capturado pelos Valar, feito prisioneiro e trancado além dos confins do mundo, no grande vazio, para que nunca mais retornasse à Terra-média. Os Silmarils foram arrancados de sua coroa de ferro, mas foram totalmente perdidas pouco tempo depois. As mentiras que Morgoth semeou nos corações dos elfos e homens gerou uma semente que não morreu e não poderia ser destruída. Sauron, seu servo mais fiel e poderoso, permaneceu leal à memória de seu mestre e durante muitos séculos buscou trazer o caos de volta ao mundo. Mesmo derrotado e aprisionado, muitos profetizavam que um dia Morgoth retornaria, dando início a uma grande guerra que traria o fim para todas as coisas.